O tema do vídeo é Conflitos em Ruanda. A Guerra Civil em Ruanda aconteceu entre 1990 e 1994, quando tropas de oposição, formadas por Tutsis e Hutus moderados, iniciaram ataques, a partir de campos de refugiados em Uganda, contra as tropas governamentais do presidente Juvenal Habyarimana, no poder desde 1973. O conflito em Ruanda teve desdobramentos graves, como o genocídio que, em cerca de 100 dias, foi responsável pela morte de 800 mil Tutsis. Domínio colonial em Ruanda e a rivalidade entre Tutsis e Hutus. Ruanda é um pequeno país da região centro-oriental do continente africano e, historicamente, foi habitado por diferentes etnias. Hutus e Tutsi formavam a maioria da população da região e os Twa compunham uma minoria étnica. A rivalidade entre Hutus e Tutsis passou a ser construída a partir do século XVIII. Tutsis e Hutus eram as etnias majoritárias que habitavam Ruanda, e do ponto de vista cultural possuíam uma série de similaridades, pois compartilhavam em geral as mesmas tradições e falavam o mesmo idioma. O início dessa rivalidade entre essas duas etnias remonta à formação do Reino de Ruanda no século XVIII, quando os Tutsis ocuparam cargos governamentais importantes e formaram quase que inteiramente a elite econômica do país. A ampliação dessa hostilidade entre Hutus e Tutsis ocorreu no período neocolonialista, com os domínios alemão e belga. Os primeiros colonizadores europeus a estabelecerem-se na região foram os alemães, a partir da divisão territorial realizada na Conferência de Berlim. Os alemães exerceram seu domínio em parceria com os Tutsis, concedendo-lhes uma série de privilégios na administração colonial. Após a Primeira Guerra Mundial, a região foi entregue para os belgas, que ampliaram o abismo nas relações entre Tutsis e Hutus. Os colonizadores europeus justificavam os privilégios aos Tutsis, alegando que eles eram naturalmente superiores, de acordo com os princípios do darwinismo social em voga nesse período. Essa divisão étnica foi intensificada pelos belgas a partir da década de 1930, quando os documentos de identificação passaram a ser emitidos com a informação da etnia de cada pessoa. No processo de descolonização, o movimento independentista ganhou força com a adesão dos Hutus, que exigiam um governo democrático liderado pela maioria Hutu. Isso deu início à Revolução Ruandesa, em 1959, que concluiu a transição do país para uma nação independente de caráter republicano e governada pelos Hutus. Nesse período, foram registrados alguns ataques contra os Tutsis, o que forçou milhares a refugiarem-se em países vizinhos, como Uganda. Genocídio ruandês. A assinatura do cessar-fogo, realizada pelo presidente Habyarimana, não agradou aos grupos extremistas de Hutus, principalmente o poder Hutu, que começa a criticar o governo ruandês. Seguiu-se um clima de tensão muito grande no país, com o desenvolvimento de milícias populares que se armavam de todas as maneiras possíveis, especialmente com facões. Relatórios humanitários entregues à ONU com estudos sobre Ruanda concluíram que a chance de retomada do conflito era elevada que as milícias Hutus, chamadas Interwing, aqueles que lutam, representavam um risco para parte da população. Os relatórios foram ignorados pela ONU, que não tomou nenhuma medida. Em 6 de abril de 1994, o avião do presidente Juvenal Habyarimana foi atacado em Kigali, capital da Ruanda, causando a morte do presidente ruandês. Esse ataque, cuja autoria nunca foi de fato esclarecida, foi utilizado como pretexto pelo poder Hutu para convocar a população Hutu a iniciar os ataques contra Tutsis e Hutus moderados. Os 100 dias seguintes em Ruanda foram marcados pelo horror, com genocídio de proporções gigantescas, promovidos contra a população Tutsi. Nesse período, cerca de 800 mil Tutsis foram mortos por milícias Hutus, sobretudo com o uso de facões. Não houve nenhum tipo de mobilização internacional para impedir esse massacre, e mesmo as tropas existentes da ONU foram retiradas do país. O genocídio dos Tutsis foi interrompido quando a FPR conseguiu conquistar cidades importantes do país, como a capital de Kigali, e anunciar a destruição do antigo governo. Após a vitória da FPR, registraram-se também pequenos ataques contra comunidades Hutus, em represália. Desses ataques, estima-se que podem ter morrido até 60 mil Hutus.